Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar, então, a audiência pública dessa comissão. E, a fim de cumprirmos com o disposto nos artigos 68A e seguindo o regimento interno, daremos início aos trabalhos da audiência pública do mês de fevereiro, onde deverão ser prestadas informações pelos senhores secretários municipais acerca da avaliação da execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais dos quadrimestres anteriores sobre as matérias vinculadas às suas respectivas áreas de competência. Em primeiro instante, eu quero fazer alguns agradecimentos e cumprimentos. Queria agradecer, primeiro, aos vereadores presentes. Gostaria de cumprimentar os vereadores presentes, principalmente os integrantes da mesa desta comissão, que aqui está ao meu lado o vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, o vice dessa comissão orçamentária, que é vereador Marcos Pinto Barbosa, que orienta essa comissão, e também agradecer também a presença que também faz parte como suplente dessa comissão de orçamento, o vereador Marco Antônio. Queria também aqui trazer meus agradecimentos e também cumprimentar o presidente desta Câmara, da Câmara de Leis, o excelentíssimo senhor Écio Miznosi Júnior, e todos os meus colegas vereadores aqui presentes, e também me estendo esses cumprimentos aos secretários desse governo de 2013, que aqui estão presentes, o secretário Anderson, da administração, a secretária Silvana Francinete da Silva, o Rogério, não sei se está presente também, Rogério Moreira Matias, a secretária de obras é Ticiane Costa da Loia, secretária Regina Maria Rosada Pântano, secretária Regina, obrigado. Secretário de Saúde Manuel Blanco, meu companheiro Manuel Blanco Leiro. Do IPREMA, eu acho que está representado pela Maria Angélica Pereira. Essa comissão, elas existe, né, a situação de obrigatoriedade, segundo o parágrafo 2, né, do parágrafo 2, que a Comissão de Finanças e Orçamentos convocará obrigatoriamente os secretários municipais, que são a obrigatoriedade de comparecimento, seriam os secretários municipais da Fazenda, Administração, Assuntos Jurídicos, Obras e Serviços Urbanos, Educação e Saúde, para prestarem pessoalmente informações sobre as matérias vinculadas às respectivas áreas de sua competência. Continuando. Os objetivos dessa comissão. Como eu presido pela primeira vez essa comissão de orçamento, e eu como presidente, quero deixar evidente que a existência da Comissão de Finanças e Orçamentos é um órgão de extrema importância para a nossa municipalidade. Uma vez que o equilíbrio econômico de cada gestão dependerá sempre das viabilidades organizacionais, regulamentares e fiscalizatórias, produzidas pela edilidade no cumprimento de seu papel precípuo de representantes da sociedade, principal interessada na gestão pública e financeira do município. Os questionamentos. Os questionamentos tendem a ser direto ao presidente, porém devem responder sempre com referência ao grupo todo. Então, uma pergunta, né? O que pretendo fazer como presidente ou tornar mais transparentes os gastos do governo? Essa que seria a pergunta que seria dirigida a esta comissão. É uma pergunta muito específica, né? Principalmente ao cargo que ocupo. A equipe desta comissão permanente, ela foi eleita com a participação da presidência dessa Casa de Lei, representada pelo nosso excelentíssimo senhor Écio Miznosi Júnior, que está à mesa, onde foram consideradas as habilidades e as competências de cada membro que, ao longo de suas caminhadas, tem, juntamente com essa presidente,
primados pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade e eficiência. Por isso, aqui cremos que esses princípios, se forem respeitados, e este é o nosso objetivo, e que são e sempre serão cobrados dessa presidência, estaremos interagindo com mais respeito ao cidadão, onde a transparência dos gastos públicos serão os frutos das sementes deste novo modelo de trabalho. Ou seja, o cidadão ele terá conhecimento e estará ciente da aplicação dos recursos disponíveis que serão aplicados em benefício da comunidade mariporanense. Em referência às perguntas pontuais. Geralmente surgem perguntas pontuais, e seria referindo a um assunto específico da gestão passada, o que a gente vai nos ater agora. A resposta deve ser do tipo Schopenhauer, onde seja, a resposta deve ser técnica, que não incrimina ninguém, mas que eleva o nível dessa nova comissão. Considerando essa primeira sessão, sobre a minha responsabilidade, quero apontar com veemência que esta Casa de Leis, através de seus vereadores, sempre esteve à frente do papel de solicitar, cobrar e fiscalizar a gestão pública. Essa verdade se traduz neste início de trabalho, onde a respectiva Comissão de Orçamentos e Finanças já está atualizando as informações do último quadrimestre de 2012 e serão confrontadas com o conhecimento dos senhores secretários e representantes de suas respectivas pastas, para então, juntamente com este poder, produzirmos alicerces no qual passamos a erigir colunas fortes o bastante para o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, no sentido de avistar menores despesas com maiores retornos ao cidadão mariporanense. Por onde pretendemos começar? Na situação, não há como verificar ou auditar receitas e gastos senão pelos caminhos legais. Pretendemos, através da observância da Lei 8.666 de 93, que é a Lei das Licitações, verificar os casos de vigência e relevância e nos casos também de dispensa e inexigibilidade, para termos ideias de que os gastos compõem nos parâmetros permitidos por essa lei. Neste mesmo sentido, esta comissão tem a obrigatoriedade de acompanhar os contratos, pós-habilitação dos concorrentes ou convidados, para podermos avaliarmos custos, prazos e suas adimplências. Por outro lado, tratando de ato administrativo, vamos trabalhar também com a observância da Lei 8.429 de 92, é uma norma que trata da improbidade administrativa, ou seja, cuidando para que os gastos não ultrapassem as receitas. Na conclusão final, eu poderia pedir a vocês que sejam colaboradores do nosso serviço, mas vejo que cada um de nós tem as suas responsabilidades, e aqui, como colaborador desta comissão, poderia pedir qualquer outra coisa, mas sinto que quanto a nós aqui presentes, e que somos pessoas especiais, secretários, vereadores e representantes dessa sociedade, estamos atentos e direcionados ao desenvolvimento local. Por isso, muito obrigado pela presença de vocês, e vamos agora começar a forma efetiva dessa comissão. Agora nós vamos começar a chamar, outras pessoas. Inicialmente, vou começar pelas secretarias que têm obrigatoriedade segundo o parágrafo 2 do Regimento Interno. Eu convido a senhora Silvana Francinete da Silva, secretária da Fazenda, para fazer as suas explanações. Muito obrigado. Som. Consegui
enxergar. Boa tarde a todos, né? Nós estamos aqui hoje, para quem não conhece, eu sou Silvana, sou secretária da Fazenda da Prefeitura de Mariporã, e nós estamos aqui hoje, né, o objetivo dessa audiência é apresentar, pode ir passando, Anderson, por favor, né, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas, né, estabelecidas no terceiro quadrimestre do exercício de 2012. A gente vai tentar fazer da melhor forma possível para que fique claro, porém, né, vale ressaltar aqui que essa execução orçamentária ela não foi feita por nós aqui presentes, né, por nós secretários. Era outra gestão, mas, enfim, a gente vai tentar apresentar da melhor forma para que fique claro. Talvez algumas dúvidas que possam existir a gente não consiga responder prontamente, mas estaremos buscando as informações necessárias e respondendo oportunamente, ok? Então, a base legal, né, da audiência pública, né, além do regimento interno da Câmara, existe uma lei maior, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe, né, no artigo 9º, parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Tá? Então, a base legal para a gente estar aqui, além do regimento interno da Câmara, também é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101. Algumas premissas ali que a Lei 101 traz, né? A responsabilidade na gestão fiscal. O que é essa responsabilidade, né? É você prever os riscos e corrigir os desvios, obedecer os limites legais, o equilíbrio das contas públicas. A ação tem que ser planejada e transparente. O cumprimento de metas pré-estabelecidas. E toda renúncia de receita ela tem que ter uma contrapartida, né? Então, isso basicamente é o que a Lei de Responsabilidade traz no seu texto. Então, vamos aos números, né? Ali a gente tentou demonstrar a receita, né, do município e por quadrimestre. Então, fazendo uma comparação do primeiro, do segundo e do terceiro quadrimestre. Então, ao total, ali, a gente finalizou o exercício, ao final do terceiro quadrimestre, com uma arrecadação de 174 milhões. E aí a gente tem a separação dessa receita por receita tributária, receita de contribuição, receita patrimonial, de serviços, transferências, outras receitas correntes, as receitas de capital e as receitas intra-orçamentárias. Se a gente olhar ali, grossamente, ali você já bate o olho nas transferências correntes, né? É o valor maior ali que se destaca. O que está ali dentro, né, das transferências correntes? São todos os repasses federais e estaduais que as prefeituras recebem. E ali está repasse do Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, PVA, ITR, todos os convênios que são recebidos, está dentro daqueles 89 milhões lá. Então, se você fizer uma comparação assim bem simplória, você vê que a maior participação na receita dos municípios hoje em dia são as transferências correntes. E é por isso que eles são tão dependentes dos repasses externos, né? Mas as receitas tributárias também ela vem ali em segundo lugar. As receitas tributárias são receitas próprias mesmo do município. IPTU, ISS, imposto de renda. Pode passar, Anderson. E ali a gente tem um quadro da despesa.
Também comparando o primeiro, segundo e terceiro quadrimestre. Então, ao final do terceiro quadrimestre, foram empenhados 171 milhões, aproximadamente. Tá? Receitas correntes, receitas de capital, receitas intra-orçamentárias. A maior despesa, desculpa, eu falei receita é despesa, despesas correntes de capital e intra-orçamentárias. Ali também o maior volume se concentra nas despesas correntes, que são as despesas do dia a dia, as despesas de custeio da máquina, de manutenção, de consumo, tudo aquilo que é feito no dia a dia, comprar um material de escritório, material de limpeza, fazer um serviço na rua, um tapa-buraco, alguma coisa do tipo. Entra nas despesas correntes, é a manutenção da máquina. Despesa com pessoal também é despesa corrente. E as despesas de capital, que são os investimentos. Obras, tanto de infraestrutura quanto de construção, aquisição de materiais, aquisição de equipamentos, veículos. Aí entra lá em despesas de capital. Pode passar, Anderson. Volta só um minutinho, por favor. Só uma observação. Volta na receita também, Anderson. Dentro dessa receita, até fiz uma observaçãozinha ali embaixo, né? Há que se destacar que dos 174 milhões ali, 20 milhões aproximadamente é receita do Instituto de Previdência. Tá? Os nossos balanços eles são consolidados, então por isso que aparece ali no total. E da despesa, em torno de 8 milhões ali, e 800 é despesa também do Instituto de Previdência. Aí a gente compara o resultado da execução orçamentária. Então, comparando a receita e a despesa que a gente apresentou anteriormente, no primeiro, no segundo e no terceiro quadrimestre, o município fechou ali com um superávit de R$ 2.264.000. Então, teve superávit no primeiro quadrimestre, no segundo e no terceiro foi um déficit. Mas uma coisa compensou a outra e fechou com superávit aí ao final. Ou seja, né, arrecadou mais do que gastou. Isso é importante, é o equilíbrio das contas públicas. E aquela receita que a gente apresentou anteriormente, né, tributárias, correntes, de serviço, a gente fez através de gráfico ali para ficar até mais visível, né? As transferências correntes é o íconezinho maior ali, né? É o que mais contribui para o orçamento municipal. Ali a gente pegou a despesa e destrinchou ela por funções. E aí a gente tem ali função legislativa, função essencial à justiça, administração, segurança pública, previdência social, assistência social, saúde, trabalho, educação, cultura, urbanismo, gestão ambiental, comércio e serviços, desporto e lazer, encargos especiais e as despesas intra-orçamentárias. As despesas intra-orçamentárias, receita intra-orçamentária, é tudo do Instituto de Previdência, tá? E aí a gente, através de gráfico, demonstrou essa composição das despesas por funções de governo. Então, ali a função que mais leva o recurso é a educação. Pode passar, Anderson. Ali, os gastos por unidade. Então, a gente pegou a Câmara, gabinete, todas as unidades que estão na composição orçamentária. E ali colocamos os valores que cada uma delas gastou no exercício, ao final do exercício de 2012. E a participação, né, desse gasto no orçamento total. Aí a gente fala um pouquinho da gestão fiscal. A gestão fiscal, a gente tem que atender alguns limites também estabelecidos em lei, né, que são os gastos com o pessoal, educação, saúde e o endividamento. Então, os gastos com o pessoal
finalizou aí o terceiro quadrimestre em 67.546.311,19, se eu enxerguei bem. Isso representa 43,78% da receita corrente líquida, que fechou em 154.280.037,66. Tá? Então, o nosso limite prudencial é de 51,30 em relação a essa receita corrente. E o limite máximo é de 54%. Então, nós estamos ali dentro dos limites estabelecidos em lei. Tá? Então, fechou em 43,78% a despesa com o pessoal. A dívida consolidada é o endividamento, né, a dívida que a prefeitura possui com alguns entes aí. Então, a gente tem 3 parcelamentos, que são, em tese, parcelamentos de PASEP, né, com a Receita Federal, e um valor ali de 93 mil com precatórios. Então, essa dívida fechou em 7 milhões aproximadamente ali. Em relação à receita corrente líquida, esses 7 milhões representa 4,62%. E, segundo a resolução do Senado, esse endividamento ele pode chegar até 120% da receita corrente líquida. Então, assim, esse endividamento está muito abaixo daquilo que poderia ser, tá? Ali é uma demonstração dos restos a pagar. A gente tentou demonstrar por fonte de recurso, né? Então, o Tesouro Geral, Tesouro Vinculado, Estadual, Federal e outras. No exercício, ao final do exercício de 2012, foram inscritos 14.186.924,21 de restos a pagar. E a prefeitura já traz valores de exercícios anteriores, em média 3,5 milhões. Então, ao final, são 17.702.000 de restos a pagar. Eu acho um valor bem considerável, tá? Mas existia na época cobertura de caixa para fazer jus a esses restos a pagar. Que esse é o ponto. Você tem que deixar os restos a pagar, mas também tem que deixar o dinheiro. E isso, houve essa cobertura que a gente vai ver no próximo quadro. A disponibilidade financeira, em 31/12/2012, né, bancos conta movimento 12 milhões e bancos conta vinculada 17 milhões, que dá ali 30 milhões aproximadamente de saldo bancário. Então, 17 milhões de restos a pagar, eu tinha cobertura para fazer jus àqueles restos a pagar, então é perfeitamente legal que você deixe os restos a pagar com cobertura de caixa. Então, também cumprido aí esse item. A aplicação no ensino, a gente tem lá as receitas de impostos. Ao final do exercício, ela totalizou 102 milhões, em média. A aplicação mínima obrigatória seria 25% desses 102 milhões, que daria em torno de 25 milhões ali. O valor aplicado no exercício foi de 31.192.343,76. Isso representa 30,48% das receitas de impostos. Então, foi aplicado a mais em torno de 5,48%, que representa ali 5.611.323,49. Então, também a aplicação, né, no ensino foi cumprido aí o limite, né, estabelecido pela Constituição, que é de, no mínimo, 25%. Tá? O Fundeb é um fundo, né, da educação básica, onde todos os municípios contribuem para esse fundo, né, e recebem, de acordo com o número de alunos matriculados e o
o nível de ensino que ele está, recebe um recurso em troca, né, em volta. Então, todas as transferências correntes de FPM, ICMS, PVA, ITR, todas elas sofrem uma retenção de 20%. Então, a prefeitura não recebe o valor bruto, ela recebe um valor líquido, ou seja, aquele era 1 milhão, vai ser 1 milhão menos 20%. Esses 20% vai para o fundo. Quem gerencia esse fundo é o Banco do Brasil. E aí, depois, ele retorna para os municípios como transferências do Fundeb. E aí, o valor recebido, né, no exercício de 2012 foi 24.585.469,32. Houve 12.515.000 de retenções, que é exatamente esses 20% que é retido dos impostos, das transferências que o município recebe. Dessa receita do Fundeb, pelo menos 60%, no mínimo 60%, tem que ser aplicado na remuneração do magistério. E os outros 40%, né, o máximo de 40%, ele pode ser aplicado em outras coisas, né, manutenção, investimentos, qualquer outras coisas que tenha ligação com o ensino. E aqui, no nosso caso, no magistério foi aplicado 20.158.096,70, o que corresponde a 81% da receita total do Fundeb. Então, se tinha que aplicar no mínimo 60%, aplicou 81%, também está dentro de um limite estabelecido. E os 40% ficou em 17,65%, que é o máximo que você pode gastar, é 40%. E isso ali significa 4.340.000, mais ou menos. Então, também cumpriu a aplicação dos recursos do Fundeb. E a gente tem a saúde. A saúde, as receitas de impostos também, ali totaliza em média 102 milhões. A aplicação mínima obrigatória, né, de acordo com a emenda constitucional, é de 15%. 15% sobre 102 milhões vai dar, em média, 15.177.000. O valor aplicado no exercício de 2012, ao final do terceiro quadrimestre, foi de 27.222.001,98. Isso corresponde a 26,90% das receitas de impostos. Então, foi aplicado a mais 12.044. São 11% a mais do que o limite estabelecido. Também um item que se cumpriu, né, as exigências. E aí a gente tem uma conclusão ali, né, que o município de Mariporã, ele vem cumprindo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, atendendo os limites de gastos, os limites legais de gastos com pessoal, saúde, educação e o endividamento. Os dados, né, que a gente acabou de ver aqui são dados consolidados, né, da prefeitura. Ali a gente demonstrou a execução orçamentária global, né, todos os secretários que aqui estão, os dados de cada um deles estão ali consolidados, ok? Depois, se houver alguma dúvida, cada um vai estar aqui para poder falar. E eu fiz algumas considerações finais ali, né, mas eu vou ler aqui, que ali eu não estou enxergando. Está muito pequeno. Então, o objetivo, né, da transparência é garantir a todos os cidadãos, individualmente, por meio das diversas formas em que costumam se organizar, acesso às informações que explicitam as ações a serem praticadas pelos governantes, as em andamento e as executadas em períodos anteriores,
quando prevê ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos, e realização de audiências públicas dos planos, diretrizes orçamentárias, orçamentos, relatórios periódicos da execução orçamentária e da gestão fiscal, bem como das prestações de contas e pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas. Os governos em todo o mundo estão empreendendo esforços na busca da maior eficiência e eficácia da administração pública. Agilizar e modernizar o Estado tem sido a pauta da agenda política de diversos países. Promovendo o ajustamento das contas públicas, haverá um aumento da disponibilidade de recursos para o investimento em programas de desenvolvimento social e econômico, reforçando as bases do desenvolvimento sustentado. Essa audiência contribui de alguma forma para esse novo conceito de gestão pública que vem se fortalecendo cada vez mais em nosso país, após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é isso, né? A Prefeitura de Mariporã cumpriu com todos os limites legais estabelecidos e fico à disposição para responder as questões necessárias. Obrigada. Gostaria, secretária, por favor, né, eu só queria estender aos membros dessa comissão se desejam fazer alguma pergunta para a secretária, e também eu quero também estender esse convite aos vereadores presentes, se tem alguma pergunta a ser indagada para a secretária. Ninguém está. É o vereador e presidente dessa Câmara, Écio Minossa Júnior, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, secretária. É uma questão de conceito, eu queria entender o superávit que nós tivemos, 2.264. Isso é dinheiro em caixa, que entrou a mais do que se preveu, foi feito a mais do que a previsão feita. Na verdade, esse superávit que é demonstrado aí é um superávit orçamentário. Tá? Orçamentário. Existe uma diferença entre o orçamentário e o financeiro. Nem sempre o superávit orçamentário é dinheiro em caixa. Tá? Existem situações em que o município faz repasses sem o empenhamento orçamentário, e sim o extra-orçamentário. Então, às vezes, você tem um superávit que ele é orçamentário, ou seja, eu arrecadei mais do que eu gastei orçamentariamente falando. Tá? Mas a gente também tem despesas extra-orçamentárias que não são computadas aí. Então, esse superávit, não, entre aspas, ele não é um dinheiro em caixa. Tá? O superávit financeiro, acredito até que ele tenha sido maior do que isso aí. Tá? Depois eu posso mandar o valor certinho para você, que eu não tenho agora, mas eu acredito que ele foi maior. Tá bom, obrigado. Eu acho que não tendo mais vereadores, eu vou dispensar a secretária Silvana Francinetti, né? Muito obrigado pela explanação. Eu que agradeço. E vamos continuar. Convido agora o senhor Anderson Aparecido Mendonça, secretário da Administração, para fazer as suas explanações. Boa tarde. Bem, na verdade, a parte mais técnica e mais de execução orçamentária, eu penso que a Silvana cumpriu muito bem a missão. Então, na verdade, eu tentei fazer uma comparação, senhores vereadores, eu tentei fazer uma comparação entre o segundo quadrimestre e o terceiro.
embora eu não tenha feito transparências, eu fiz algumas anotações da forma mais didática e simples possível, e depois, se for desejo da mesa, eu poderia estar enviando ao presidente. Bem, eu usei como base as informações prestadas pelo segundo quadrimestre pela secretária anterior. No segundo quadrimestre de 2012, nós fechamos é uma dificuldade terrível de enxergar. Nós fechamos a folha de pagamento, eu vou me ater nessa questão. Nós fechamos o segundo quadrimestre em 18 milhões e no terceiro quadrimestre em 21 milhões. Para que se chegasse a esses números, a administração anterior tomou algumas atitudes, que, na verdade, no terceiro quadrimestre consta também o 13º. Então, 18 para 21 são 3 milhões. Então, a administração anterior ela fez algumas movimentações para que pudesse, inclusive, atender às exigências legais. No segundo quadrimestre, no terceiro quadrimestre do ano passado, nós contratamos 50 estatutários e demitimos 25. São informações que complementam a explanação da Silvana. Então, para que se fechasse com esses números positivos, tomou-se as seguintes atitudes. Contratou-se 50 e demitiu-se 25. Cargos em comissão, contratou-se 5 e demitiu-se os 119, que é natural que fechou o exercício. Admitidos em regime de CLT, foram 12 contratações e 169 demissões. Estagiários, nós contratamos 22 e demitimos 120. Então, no RH, né, as despesas com recursos humanos, esses são dados que eu considerei relevantes. Uma outra informação que faz parte da minha pasta é a geração de receita ou de aplicação de multas e licenciamento de automóveis. No mês 9 do ano passado, o primeiro mês do terceiro quadrimestre, nós geramos uma receita de 250 mil, no mês 10, 319, mês 12, 279, mês 11, 305. Então, nós totalizamos, entre licenciamento de veículos e aplicação de multas, um montante de 1.155.000. Ou melhor, isso no terceiro quadrimestre. No quadrimestre anterior,